e até mesmo a impureza, né? Nós colocamos um alicerce para que a pureza seja construída ou até mesmo a impureza, né? Ela se torne ali uma realidade, né, na vida de alguém. Então a gente tem uma base aqui, né, que a gente vai caminhar em cima dela. E agora eu quero entrar num segundo ponto, né, já deixando mais claro essa questão, né, para Deus sobre o olhar puro e o olhar impuro. Para isso, eu vou de novo trazer um texto bíblico, né, o texto de Mateus, capítulo 5, do versículo 27 ao 30. Ele diz o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Então, veja, tem uma base muito importante aqui para esse texto. Eu não vou entrar na exposição do texto todo, mas eu quero pegar um ponto aqui. Existe um olhar impuro que é reprovado por Deus. Existe um olhar impuro que Jesus Cristo advertiu que se assemelha ao adultério. É grave como um adultério. Né? E é muito interessante quando a gente para meditar nesse ponto. Né? Então, o que é esse olhar impuro? Ele é um olhar que despersonaliza a pessoa do seu corpo. Né? Ele despersonaliza o sexo do seu contexto e do seu propósito original. Então, veja que esse olhar impuro, ele abstrai completamente a percepção daquele que olha em relação ao corpo do outro, de qualquer aspecto moral ou afeto, ou de afeto. Então, o olhar impuro, gente, é aquele que olha o corpo e não considera a pessoa. Ele olha a pessoa como um produto, como um objeto, como algo que ele vai olhar, desejar e consumir de forma egoísta. Gente, essa descrição é muito semelhante a que eu descrevi para vocês agora há pouco. É muito semelhante à cobiça. Né? Então, não existe, ele não se importa com a pessoa. Olha aqui a minha mão. Imagina que o sexo que Deus planejou, ou o olhar puro, ele vai fazer o homem olhar para a mulher, desejar essa mulher no sentido de firmar uma aliança com Deus e com ela, tá? Firmar essa aliança diante de Deus com essa mulher, onde esse homem vai se sacrificar, se entregar, renunciar e fazer tudo por amor a Deus e amor a essa mulher dentro dessa aliança. O nome disso é o quê, gente? Amor. Um está voltado para o outro. Na cobiça, no olhar impuro, não existe isso. Esse homem, ele olha para a mulher daqui de cima. Ela não é uma pessoa, ela não é um ser humano, ela é algo que dá prazer a ele. Então, não existe um vínculo com a pessoa. O vínculo é com o prazer. O vínculo é com a cobiça. O vínculo é com a fantasia. O vínculo é com o desejo. Então, ele não olha para aquela mulher e enxerga simplesmente um ser humano. Ele enxerga algo em potencial, um objeto em potencial, que vai lhe dar prazer. Então, ele não quer dar prazer, ele quer tirar daquela outra pessoa o prazer para si. Então, veja que isso é a descaracterização daquilo que é o sexo. Nós vamos estudar isso no próximo módulo. Mas veja, isso descaracteriza, isso despersonaliza o corpo, a sexualidade, o sexo, o nosso coração. Então, despersonaliza aquilo que Deus criou como uma estrutura que tem propósito e direção. Então, isso é para a gente refletir. E Deus odeia esse olhar. Tem uma psicóloga chamada Susan Pike, da Universidade de Princeton. Ela fez um teste, ela fez um estudo profundo, esse estudo foi publicado em 2010,
E ela fez o seguinte, ela botou homens numa máquina de ressonância magnética e ele mostrou mulheres bem vestidas e mulheres com pouca ou quase nenhuma roupa. E mostrou homens bem vestidos e homens com pouca roupa. E o que ela entendeu? A máquina mostrou que quando se mostrava mulheres com pouca roupa e fotos que davam ênfase ao seio, ao bumbum, às pernas, ao corpo, a área do cérebro que era ativada era a mesma área que associava o homem ao uso de ferramentas. Gente, isso é muito interessante, porque esse experimento mostra que quando você não se veste bem e você acha que está arrasando, mostrando o seu corpo, você não está atraindo amor. Você não está atraindo honra, um olhar puro. Você não está atraindo um olhar que vai olhar para você, vai desejar cuidar de você, proteger você, sabe, abençoar você, honrar você. Você está atraindo um olhar cobiçoso, que vai objetificar você. Isso é interessante, né? Que não é só uma questão imaterial do coração, é uma questão material. O cérebro responde dessa forma. Eu vou explicar para você já já por que isso acontece. Por que o sexo ele é vivido só dentro de um contexto de casamento? Mas uma mulher que exibe o seu corpo para tentar atrair olhares, essa mulher não é sábia. Essa mulher está fortalecendo no homem um comportamento de predador. O homem se torna um predador. Uma das coisas que as mulheres odeiam é o quê? O homem abusador, o homem violento, o homem agressivo. Mas a mulher que exibe o seu corpo fora do ato privado do casal, quando eu falo mulher, eu também falo do homem, tá? Mas do ato conjugal, a beleza do ato conjugal, essa mulher ela está atraindo cobiça. E é muito interessante porque a maioria dos relacionamentos começa assim. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Começa baseado em cobiça, não em afeto, não em honra, não em respeito. Os relacionamentos não começam para a glória de Deus, mas para satisfação pessoal. E aí essa mulher vem como um produto, nua, mostrando tudo. Esse homem olha para ela como um predador, e aí ele se aproxima e começa a galantear, ele começa a tentar seduzir, a tentar agradar essa mulher, e ela diz, olha, ele me trata super bem. Ele só está te manipulando, isso é sensualidade. Ele está tentando manipular você para que você entregue para ele aquilo que ele quer tomar de você. E chega uma hora, gente, que o relacionamento ele se estabelece baseado em cobiça e impureza. E sabe o que vai acontecer, gente? Se não tem afeto, não tem amor, não tem honra, essa mulher vai sentir em algum momento que esse homem só quer usá-la e abusá-la. E quando esse homem não consegue mais dela o que ele quer, ele começa a se tornar agressivo e violento. E esse homem vai lá e começa a pressionar. E essa mulher tenta sair desse relacionamento. E geralmente o que acontece, meus irmãos? Essa mulher tenta sair, esse homem não deixa. Esse homem persegue, esse homem agride, esse homem mata. Essa é a razão do feminicídio. Não adianta a Lei Maria da Penha, porque o problema não está sendo tratado. Quer resolver o problema do feminicídio? Estabeleça o padrão dos relacionamentos em pureza, em amor, em honra, para a glória de Deus. Vocês estão entendendo aqui essa dinâmica? Então, o olhar impuro, ele despersonaliza. Não é uma pessoa, é um corpo que eu quero consumir. Não interessa a história. O carnaval que acabou agora é a coisa mais ridícula. São pessoas em total desonra e profanação com relação ao propósito que é o corpo, o sexo e todas essas questões. As pessoas não perguntam nem o nome e saem se entregando em total desonra
aquilo que Deus chama de sagrado, que é o nosso corpo. E é Deus quem entregou essas pessoas. Quem depois quiser, estuda Romanos 1. Muita gente, Deus está assim. Não, cara, Deus está tranquilo, está pleno, está absoluto. E ele entrega a essas pessoas as paixões do coração dela. Então, veja, se você usa o seu corpo para atrair pessoas, você não está atraindo amor. Você está atraindo morte, ciúme, possessividade, violência. Pega todos os relacionamentos que estão baseados nisso, se eles dão certo. Então, a gente precisa, né, avaliar. Tem até a história, não sei quantos aqui já estiveram em Jocum, como eu e Sandro. E tem alguém que é um ícone, né, dentro de Jocum, que era o tio Pedro, né? O tio Pedro, ele evangelizava em prostíbulos lá em Minas Gerais. E quando ele chegava no prostíbulo, o que acontecia? Ele chegava lá, aquelas mulheres estavam fazendo uma performance, nuas, e estavam ali se oferecendo como um produto, estimulando a cobiça dos homens. E era muito interessante que, às vezes, elas desciam e chegavam, tio Pedro. Aí tio Pedro dizia, oi, Maria, como é que está sua filha? Olha que interessante, gente. Aquele corpo que estava se exibindo, e era só um corpo estimulando cobiça, agora tem o quê? Tem um nome, tem uma história, tem uma filha, tem um sofrimento. Minha filha precisa daquele remédio. Olha só. Você sai de uma base de cobiça e você se conecta com a outra pessoa, considerando a identidade dela, considerando quem ela é. Aquele corpo não está mais solto, aquele corpo tem identidade, tem sentimentos. E aquilo gera empatia. E aí você se sacrifica, né, pela outra pessoa. Então veja, essa cultura moderna, feminista, cara, o feminismo ele tem fortalecido o comportamento violento dos homens. O feminismo, em 1960, na década de 60, quis derrubar todas as regras que protegiam as mulheres. E sabe o que acontece, gente? Hoje, o mercado afetivo, ele não precisa mais de promessa de amor. Homem hoje, na maioria dos casos, não precisa nem fazer promessa de amor. Tá fácil conseguir sexo hoje. Você se aproxima, a mulher já vem cheia de gracinha, e o cara vai lá e se aproveita dela, e elas acham que são livres, e atraindo toda a sorte de cobiça e de violência. Então, o script social hoje é o seguinte, você vai ter todo tipo de sexo, que não é sexo, vocês vão saber daqui a pouco, sem você se envolver emocionalmente. A minha pergunta é, dá para fazer isso? Você se relacionar sexualmente sem um sentimento? Imagina, eles dizem assim, olha, você tem todo o sexo que você precisa, mas não se envolve emocionalmente. O que eles estão dizendo? Não crie afeto. Não crie nada honroso, respeitoso em relação a outra pessoa. Alimente o que é mal. Porque se você não alimenta o que é bom, gente, você vai alimentar o que é mal. Se você não alimenta o que é puro, você vai alimentar o impuro. É impossível você ter relação sexual com alguém e não ter algum tipo de sentimento. Ou seja bom, ou seja ruim. Cobiça. Sabe, se eu não amo, se eu não respeito, se eu não protejo, se eu não cuido, eu vou fazer o contrário. Esse é o olhar impuro, essa é a base da impureza. Eu despersonalizo o outro. Gente, o que é um corpo sem uma pessoa? O que é um corpo sem a identidade, sem ali a pessoa naquele corpo? O que é isso? É um cadáver. Então, as pessoas do carnaval, por exemplo, estão fazendo sexo com um cadáver.
Porque não interessa o outro. Um passa, olha, sente aquela atração cobiçosa, ridícula, e aí eles profanam o corpo, que é templo do Espírito Santo. Eles profanam o que é sagrado. Então, veja, hoje no mercado do sexo, antes o homem precisava levar a mulher para jantar, fazer uma promessa de amor, colocar um anel de noivado, colocar um anel de casamento, uma série de coisas. Hoje o cara não sai nem do carro, o carro para abrir a porta, manda uma mensagem, olha, cheguei. Não demora não, que a gente tem aí que sair. O cara não sai, nem sai para abrir a porta, não sai nem para receber a mulher mais na porta. Ele só manda mensagem, cheguei. Gente, o mercado do sexo ficou muito barato, o homem não precisa mais se sacrificar. O homem não precisa mais se doar. O homem não precisa. O homem não precisa ter um vínculo emocional. Não, bora morar junto. O que ele é morar junto, gente? Morar junto é, vem para cá, eu quero ter todo tipo de sexo que eu puder, usar o teu corpo como eu quiser. E vamos ver se esse negócio dá certo aí. Não, cara. A base de relacionamento, de amor, é o quê, gente? Aliança. Então veja que a nossa cosmovisão hoje, ela é uma cosmovisão influenciadíssima pela cultura, pela arte, pelos professores, pela universidade, mas a nossa cosmovisão não é bíblica. Então a gente precisa realmente refletir as escolhas, né, que a gente está caminhando e que a gente está realmente abraçando. O corpo feminino, presta atenção, mulheres, ele foi feito por Deus para atrair o homem. Então ele não foi feito para ser exposto na rua, mas ele foi feito para que um homem se atraia por esse corpo, deixe pai e mãe, vá até você, sua família, faça uma promessa de amor, chamada casamento, de morte, de sacrifício, de renúncia. E aí ele vai amar você, cuidar de você a vida inteira. Essa é a proposta de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Gente, eu vivi o pecado sexual 24 anos da minha vida. E para a glória de Deus, 12 anos. Isso é passado. E, gente, eu nunca fui tão satisfeito e tão feliz sexualmente como nos últimos 12 anos. Eu amo uma mulher. Eu tenho relação sexual com uma mulher. Eu desejo só uma mulher. Vocês não têm ideia como isso me dá prazer, isso me dá alegria e satisfação sexual. Como isso protege o meu coração. Isso guarda a minha vida. E isso exige uma postura de cuidado, de proteção, de amor em relação ao amor da minha vida. Mas durante 24 anos eu não vivi assim. Eu vivi essa mentira que eu estou falando para vocês. Então, não há nada melhor, cara. Fala para os homens aqui. Que se amar uma mulher, cara. Uma mulher. Você não consegue amar duas. Você não consegue amar três. Isso é cobiça, isso é lascívia, isso é luxúria, isso é filia, parafilia, isso é perversão. Mas quando você determina no seu coração, por amor a Deus, amar uma mulher, dar a sua vida por amor a Deus e a ela, você vai experimentar o verdadeiro prazer sexual. Você vai experimentar o que é ser homem, segundo a palavra de Deus. Você vai entender o que é vida, vida. Ó, a Sheila está perguntando sobre a questão de masturbação. Sheila, a masturbação ela é um ato egoísta. O sexo ele foi feito para ser desfrutado dentro de um ambiente conjugal. É que eu não queria muito antecipar agora, não, mas eu vou, já que você quicou a bola, eu vou trazer aqui. Essa história de você conhecer o seu corpo através da masturbação, que é o que se fala, né, principalmente nas teorias humanistas, né, de sexualidade, isso na verdade é um grande engano. Quando você foca em você, você está alimentando cobiça. A maneira que Deus estabeleceu o sexo para você conhecer o seu corpo foi através da relação sexual com o seu marido, com a sua esposa, onde ambos se conhecem.
Eu não vou ter tempo de falar hoje, até porque eu não gosto de falar para solteiros sobre esse assunto. Mas uma das apostilas que eu falei para vocês hoje, ela é do livro de Cantares. O livro de Cantares, gente, ele não é um livro sobre Cristo e a igreja, né? Ele não tem uma aplicação profética, não é essa a aplicação correta, tá? Os melhores comentários bíblicos do mundo, eles consideram a linguagem no hebraico, né, no original, e ele é muito explícito, falando sobre sexo entre marido e uma mulher. Então, Deus permitiu esse livro no cânon, inspirado pelo Espírito Santo, para mostrar o que é uma relação sexual entre um homem e uma mulher, casados, né? Então, são vários cânticos naquele lugar, vários cânticos espirituais de amor a Deus ofertados na vida do cônjuge. Então, cuidado. Tem cântico descritivo, tem cântico de preparação. Todos esses cânticos, eles vão alimentar o desejo dentro de um contexto protegido que é o casamento. Quando você se masturba, é muito difícil você não ter uma fantasia, um pensamento. Eu conheço várias pessoas que se masturbam sem ver pornografia. Mas é uma atitude egoísta. É uma atitude voltada para si. Não é uma atitude doadora. É uma atitude baseada em cobiça. E mais cedo ou mais tarde, o que vai acontecer? Você vai alimentar fantasias. E você vai praticar essas fantasias. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12 a 20, ali ele vai falar da teologia do corpo. E na teologia do corpo, o que você vai perceber? Que o nosso corpo não foi feito para imoralidade sexual. Então, o prazer sexual ele é desfrutado entre marido e mulher. O marido pode masturbar a esposa pode masturbar o marido, inclusive lá em Cantares. Tem cenas de sexo oral, né? Tem várias cenas importantes sobre esses estímulos. Ele alimentando o desejo dela, ela alimentando o desejo dele. E eles ali explodindo de prazer, né? É maravilhoso quando você trata isso. Só que esse curso eu só dou para casal. Eu não dou para solteiro, porque o solteiro vai querer inventar de fazer isso fora de um contexto de casamento. É noivo, vai casar daqui a uma semana, 2. Aí a gente dá o curso. Mas solteiro, não. Tem que ser casado para que a relação sexual do casal possa melhorar. Então, veja, tudo que é egoísta, tudo que é focado em mim, tudo que é voltado para mim, o que acontece? Como é que se diz? É cobiça. Tudo que é doador, tudo que é generoso, tudo que é abençoador, tudo que é voltado para abençoar a vida do outro, o que acontece? Isso é amor. E o sexo foi feito por Deus para ser vivido num contexto de amor, num contexto de aliança. Porque o desejo sexual, gente, ele é um desejo poderosíssimo. E se esse desejo ele não estiver sujeito a uma aliança de amor a Deus e ao meu cônjuge, esse desejo ele se torna cobiçoso. Esse desejo ele se torna cruel. Esse desejo ele se torna perverso. Esse desejo ele se torna egoísta. É por isso que a gente só transa depois que casa. Porque precisa haver esse vínculo. E não é simplesmente casar por casar. É com entendimento. Cara, eu quero amar essa mulher e me doar por ela, entregar a minha vida por essa mulher. Eu vou lá, vou falar com os pais dela, vou deixar meu pai e minha mãe, vou fazer a promessa de amor e vou me entregar. Eu, homem, isso é masculinidade. Vou me entregar por amor a Deus e a ela. Eu vou me entregar, a minha vida, eu vou empenhar a minha vida para que ela se sinta a mulher mais amada desse mundo. E aí experimenta viver o sexo dentro desse contexto. Se vai ter aconselhamento, se vai ter pedido de ajuda. Vocês entenderam aqui? Então, se não tiver, gente, um vínculo profundo de amor,
de honra, de respeito, uma aliança com Deus, onde o meu compromisso é com a glória de Deus, vai ser cobiça. Alguém vai ser abusado por alguém. Alguém vai ser usado, vai ter uma vítima e um predador. Amanhã, se eu não me engano, a Ed Carla vai falar sobre abusos. Presta atenção nisso que a gente está conversando aqui. Vai ter o quê, gente? Vai ter um predador e vai ter uma vítima. Então, sexo você não transa sem esse vínculo profundo, primeiro com Deus, depois com o outro. Você não tem relação sexual se não tiver um afeto realmente profundo. Se não, cara, não existe amor, é lascívia. Eu só quero usar. A minha pergunta é, esses relacionamentos que começaram dessa forma, dão certo? Se não tiver uma intervenção profunda de quebrantamento de Deus, com certeza não dá, gente. Né? Então, o desejo do homem, Tiago 4, versículo 1, vai falar que os nossos desejos, quando eles não estão alinhados em direção à glória de Deus, eles entram em guerra. Então, o nosso desejo sexual, ele é bom. Tem gente que, pro Paulo, eu quero ajuda. Eu quero abandonar o pecado sexual. Né? Mas eu queria que Deus arrancasse esse desejo de mim. Deixa eu te falar, Deus não arranca esse desejo, porque Deus deu esse desejo sexual como uma bênção, como uma dádiva. O sexo é uma bênção. Casamento é uma bênção. São dádivas, presentes que Deus deu para cada um de nós. O que que torna essas coisas ruins? O que que torna essas coisas perigosas? É o nosso coração cheio de cobiça. É o nosso coração rebelde, igual de Adão e Eva. Quando a gente olha para aquilo que Deus chamou de bênção, chamou de sagrado, e a gente profana aquilo. Esse ponto é fundamental, sabe? Esse ponto, ele é muito importante. Então, se o meu desejo, ele não está alinhado por um desejo maior, que é a glória de Deus, os meus desejos, eles entram em guerra. Porque eu Viu? dou as costas para a fonte do verdadeiro prazer e alegria, e eu me volto para as coisas criadas, que são temporais. Um prazer temporal. Um prazer que não traz consolo, um prazer que é naquele momento, e depois eu preciso tomar cada vez doses mais fortes daquele prazer, porque o verdadeiro prazer ficou para trás. Eu dei as costas para ele e me voltei para a criação. Aquilo que deveria somente apontar para o verdadeiro prazer, né, que é realmente estar com Deus. Então, veja, todos Paulo, os Paulo, desejos só um e minutinho, Paulo. anseios... Hã? Tá me ouvindo? Só um minutinho. É Tô. porque o Zoom aqui já deu notícia que o tempo está acabando. Então, talvez você tenha ainda mais 2 ou 5 minutos. A mais já fica ligado. E o pessoal que está assistindo, se nós Uhum. pararmos aqui, porque acabou o tempo, é a mesma coisa do primeiro tempo. A gente vai dar 5 minutinhos e retoma. Então, é o tempo de você tomar uma água, se levantar, se esticar. E aí, quando parar aqui, nós voltamos em 5 minutos, viu? Pode continuar, Paulo. Bom, vou tentar em 3 minutos fechar, mas acho que a gente conseguiu passar a essência aqui, ó. Todos os Sim. desejos e anseios da alma do homem apontam para este anseio eterno e insubstituível no coração do homem. Quando a mentalidade humanista diz que não existe Deus, ele está removendo a fonte de graça, misericórdia, compaixão, amor, gozo, alegria, consolo e esperança. E aí o homem olha para a criação, deseja consumir aquela criação, isso vai gerar morte e não vai gerar saciedade. Então, aquilo que é um desejo pela eternidade se torna um desespero eterno. Todos nós temos desejo pela eternidade. Todos nós temos fome do que é eterno. E quando você tira o eterno, você fica em desespero, fome, sede, tentando cumprir com sexo, droga, qualquer coisa, mas não vai saciar. Não vai saciar. Então veja que o coração puro direciona a sua fome e a sua necessidade a partir do desejo maior,
que é a glória de Deus. Esse alicerce sustenta e aponta os desejos em uma só direção. Então, Tiago diz que os nossos desejos entram em guerra porque a gente deseja mal para o nosso próprio interesse. Mas quando o seu desejo é o grande prazer para aquilo que nós fomos feitos, a gente não vai se contentar com porcaria e pouca coisa. Então, todos os desejos do nosso coração eles vão entrar em ordem. A glória de Deus é aqui a base. Todo o resto, fome, sede, sexo, relacionamento, tudo isso vai apontar numa só direção. Não tem guerra, não tem conflito, não tem nada disso. E para a gente fechar, gente, o amor ele não olha o corpo do outro como coisa, mas sim como um templo de Deus. O amor não olha o outro como uma mercadoria, mas sim como alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, algo que tem altíssimo valor. O amor não olha para o outro como uma oportunidade de usar, abusar, tirar proveito para ter prazer. Ele vai olhar para o outro e honrar, cuidar, proteger e abençoar. O amor organiza o desejo de forma que ele seja abençoador na vida do outro e na sua própria vida, glorificando a Deus. Eu substituiria amor e diria a pureza, ela vai fazer tudo isso. E é esse olhar puro, santo, que Deus quer que cada um de nós, como filhos de Deus, tenhamos em relação às outras pessoas. Porque aí a glória dele vai ser revelada. O amor dele vai ser transbordante na vida dos outros. E você não vai ser escravo de nada. Sabe qual é a cura para o pecado sexual? Um coração satisfeito em Deus. É isso que é a cura. Quando você tiver um coração satisfeito em Deus, não terá pecado, não terá nada que vai escravizar mais você e a sua vida. É isso que nos falta. Uma satisfação. A gente se contenta com pouco. Quando a verdadeira fonte de prazer, ela está disponível para nós e a gente dá as costas para ela. Pense sobre isso. Amém? Sandro, devolvo a bola para ti aí. Pronto, olha, a vontade é não interromper você, deixar você falando o tempo todo aí, né? E tá, tá forte, como alguém escreveu aí, tá forte. Eu estou vendo aqui, tá faltando 4 minutos para finalizar. Se alguém quiser fazer uma pergunta dentro dessa parte aí, o momento é agora. Eu Mas vou que seja aproveitar, rápido. Sandro. Vou Sim. trazer uma coisa que eu não trouxe aqui, que vale a pena. Hum. Aí, porque a gente deixa as perguntas para o finalzinho, né? O pessoal vai anotando. Mas olha só, Correto. gente. Você pode achar que a impureza sexual ela é resultado de um forte desejo que você não controla. Na verdade, gente, a impureza sexual ela não é um desejo excessivo, simplesmente. Ela é falta de ágape. A fonte de amor verdadeiro foi deixada de lado. Você foi entregue aos desejos do seu coração. Não existe amor. Veja, na cobiça e na impureza não existe amor. Então não existe amor reinando no seu coração, estruturando e organizando os seus afetos, gerando vida nos seus relacionamentos com as pessoas e com a criação. Você está em guerra com Deus, em guerra com Satanás, em guerra com o seu próximo e em guerra com a criação. Esse é o efeito da queda. Então, a impureza, a cobiça, é a incapacidade de amar o outro e a si mesmo, pois a fonte de amor e de vida não está presente. As pessoas se tornam incapazes de construir relacionamentos sólidos com os outros. Então, elas passam cada vez mais a se voltar para si mesmos e se envolver com modalidades cada vez mais bizarras de práticas sexuais e etc. Começa com a masturbaçãozinha, depois compra brinquedos eróticos e começa a introduzir no sagrado templo do Espírito Santo, profana o templo e depois começa a sair para praticar toda a sorte de imoralidade, né, desonra ao seu próprio corpo. É Deus quem entrega essas pessoas à desonra e à profanação.
E você vai ver essa história na história de Israel. Você vai ver tudo. Então, veja, o pecado sexual é a ausência de amor. O homem que pratica o pecado sexual é um homem sem amor. É um homem sem afeto, é um homem sem ágape. E ele precisa de arrependimento. Ele precisa se quebrantar diante do Deus vivo e verdadeiro, clamando pela sua misericórdia e para que ele derrame, por meio de Jesus Cristo, o seu poderoso amor transformador. Foi isso que transformou todo mundo que está aqui. Foi esse amor que nos atraiu. E é esse amor que, dia após dia, de fé em fé, de glória em glória, está santificando cada um de nós. Amém, queridos? Deus Amém, abençoe. pai. Amém. Estamos encerrando agora e daqui a 5 minutos estamos retornando, viu? Fique no grupo para não perder o link e nós voltarmos logo. Um abraço.